E aí, será que Deus se arrepende de alguma coisa? Olá, eu sou o Valdir Perini e esse é o canal Pão da Vida. Seja bem-vindo a mais um vídeo onde falaremos sobre Deus e a sua palavra. Existem várias passagens bíblicas que diz que Deus se arrependeu de algo que fez ou algo que faria. Talvez uma das passagens mais conhecidas seja a de Gênesis capítulo 6, verso 6. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Esse texto fala do momento em que Deus, olhando para a terra, olhando para a situação em que os homens estavam vivendo, uma situação deprimente, de pecado, de depravação e de violência. E a Bíblia diz que Deus olhou e viu e se arrependeu de ter feito o homem. E aí Deus tomou uma decisão drástica e enviou o dilúvio, eliminando toda a raça humana e conservando somente a família de Noé na arca, como nós conhecemos bem a história. Outra passagem bíblica também bastante conhecida, que se encontra no livro do profeta Jonas, no capítulo 3, no verso 10, que diz: Deus viu o que eles fizeram e como abandonaram o seu mau caminho. Então Deus se arrependeu e não os destruiu como havia ameaçado. Nessa história, Deus ordenou ao profeta Jonas que pregasse contra o pecado da cidade de Nínive, que era a capital da Síria. E os homens, diante da ameaça de destruição, porque essa era a pregação de Jonas, de que Deus iria destruir toda a cidade, eles se arrependeram de seu pecado e passaram então a demonstrar, através de jejuns e orações, o arrependimento, pensando que talvez assim Deus mudasse de ideia e não destruísse a cidade. E é exatamente isso que acontece, Nesse versículo diz que Deus, vendo a mudança de atitude daqueles homens, Deus se arrependeu e não destruiu a cidade como havia planejado, como havia ameaçado. Outras passagens, como por exemplo 1 Samuel 15:10, diz que Deus se arrependeu de ter posto Saul como rei sobre Israel. E também em Êxodo 32:14 diz que Deus se arrependeu do mal que haveria de fazer sobre o povo e não fez. Essa passagem também ela diz respeito àquele momento em que o povo de Israel, após sair do Egito, constrói um bezerro de ouro para adorar. E Deus diz para Moisés que iria destruir todo o povo e começar tudo de novo a partir dele, a partir de Moisés. E Moisés intercede pelo povo e diz: não, Senhor, não faça isso. Senão o que as pessoas dirão? Que o Senhor tirou o povo do Egito, mas não conseguiu fazer com que eles atravessassem e entrassem na terra prometida. Então Deus, como diz nesse texto, se arrependeu de ter planejado isso e não destruiu o povo. Em Jeremias 18 também, do verso 7 até o 10, Deus diz que se por um acaso ele enviasse o mal, a calamidade sobre o povo, permitisse que o povo sofresse por conta dos seus pecados, dos seus erros, e por eles se afastarem de Deus. Mas se esse mesmo povo se arrependessem e voltassem para Deus, então Deus se arrependeria daquilo que havia planejado contra eles e não permitiria que eles viessem a sofrer o juízo por conta dos seus erros. Muito bem, lendo essas passagens, então nós entendemos que realmente Deus se arrepende, não é verdade? Deus se arrepende de ter feito algo, Deus se arrepende de ter planejado fazer algo e não faz. Mas como que estas passagens elas entram em contradição com outros textos, onde diz o seguinte: em 1 Samuel capítulo 15, verso 29 está escrito: aquele que é a glória de Israel não mente e nem se arrepende, pois não é homem para se arrepender. Ou ainda em outra passagem como Números 23, 19, que está escrito: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir?
Acaso promete e deixa de cumprir? Essa passagem que acabamos de citar, de Números, diz respeito a um momento na história de Israel, onde o povo de Israel está atravessando o deserto, indo rumo à terra prometida. E alguns povos temem a Israel por ouvirem as histórias do que Deus fez através do povo e de como o Senhor os tirou com mão forte do Egito e tudo mais. Então, alguns reis contratam um falso profeta chamado Balaão para amaldiçoar o povo de Israel. Mas quando Balaão vai amaldiçoar o povo de Israel, Deus não permite, Deus não deixa que ele amaldiçoe. E Deus coloca palavras de bênção na boca de Balaão. Então esse texto é justamente essa passagem em que Balaão diz assim, como que eu posso, né? Existe uma promessa de Deus, né? Existe uma promessa de Deus, uma aliança. Deus tem uma aliança com o povo de Israel. Então, esse texto diz exatamente isso, é importante nós entendermos isso. Está dizendo aqui que Deus não mente, que Deus não se arrepende o quê? Da aliança que ele fez, das promessas que ele fez. E a Bíblia mesmo diz que Deus vela para fazer cumprir a sua palavra. Então Deus ele tem um forte compromisso com a sua palavra, com aquilo que ele disse, com aquilo que ele prometeu, quando ele entrou em aliança com alguém, no caso com a nação de Israel, ou com Davi, ou com Moisés, ou com Abraão. E Deus ele cumpre aquilo que ele disse. E nas passagens em que diz que Deus se arrependeu, né, está falando acerca da tristeza do coração de Deus, do seu desapontamento com relação à atitude do homem ter se afastado de Deus, do homem ter entristecido Deus através das suas ações, das suas más ações. Então Deus não se arrepende daquilo que ele prometeu cumprir como parte da sua aliança. Mas então, será que Deus pode se arrepender de algo que ele fez ou que ele pretendia fazer? Primeiro nós temos que entender o seguinte, que Deus ele é onisciente. Essa é uma das características, um dos atributos de Deus, a sua onisciência. Ou seja, ele sabe de todas as coisas antes delas acontecerem. Salmo 139, por exemplo, fala sobre isso. Antes que a palavra me chegue à boca, o Senhor já conhece. Então Deus sabe de todas as coisas. E além do mais, é impossível que Deus erre, que Deus fale, que Deus cometa algum engano. Senão ele deixa de ser Deus. Portanto, tudo aquilo que Deus faz é bom. Tudo aquilo que Deus faz é perfeito. Deus é todo-poderoso. Ele habita a eternidade. Para Deus não existe passado, presente e futuro. Para ele, passado, presente e futuro são uma coisa só. Se é assim, então Deus não pode fazer algo hoje e amanhã se arrepender daquilo que fez. Seus planos não podem ser frustrados, diz a palavra de Deus. Então, como é isso? O que essas passagens querem dizer? Uma vez que Deus não se arrepende, Deus não pode se arrepender. Deus ele não é um ser impassível, um ser apático, um ser que não se preocupa, ou um ser que não fica irado. Muito pelo contrário, as Escrituras nos revelam um Deus que se interessa, que se preocupa e que ama a sua criação. Deus ele é uma pessoa e os atributos ou as características, né, de uma pessoa são intelecto, caráter, sentimento, emoções, poder ou a capacidade de tomar decisões baseada em padrões morais e éticos. E Deus, ainda que ele não tenha um corpo físico, mas ele é uma pessoa. E Deus, ainda que não possa se arrepender, ele tem emoções e ele demonstra, né, a sua tristeza, a sua indignação, a sua ira, a sua revolta por conta da situação em que os homens estão vivendo. E os escritores bíblicos usam expressões que nos são muito conhecidas, né, e que nós entendemos bem para expressar esse sentimento, para expressar aquilo que Deus está sentindo. Nós chamamos isso de expressões antropopáticas, né? O antropopatismo
nada mais é do que você atribuir sentimentos, né, humanos a alguém que não é humano, no caso Deus, arrepender-se. Assim como o antropoformismo é você atribuir características físicas comuns ao ser humano, a algo que não é humano, no caso temos como exemplo Deus, onde nós lemos na Bíblia, né, os seus olhos, né, as suas mãos, seus pés, seus ouvidos, sua boca. Deus ele não possui um corpo físico, Deus é espírito, a palavra de Deus diz. Mas nós usamos, né, a Bíblia usa essas expressões para falar acerca daquilo que Deus faz, né, que Deus ouve, que Deus fala e tal e tudo mais. Então, isso é antropoformismo. E o antropopatismo é justamente nós darmos a Deus alguns sentimentos, algumas emoções que nos são conhecidas, né, que são comuns no homem, no caso, o arrependimento. Ou seja, nós como seres humanos nos arrependemos constantemente. Por quê? Porque nós erramos, nós falhamos, né, constantemente estamos nos arrependendo de algo que fizemos. Então essa expressão nos é muito familiar, nos é muito fácil, né, de entendermos isso. É por isso que os escritores bíblicos usam essas expressões, né? Deus se arrependeu, para expressar aquilo que está no coração de Deus. Aquela tristeza, né? Aquela indignação por aquela situação que não está, obviamente, no agrado de Deus. O nosso Deus, ele é maravilhoso. Ele nos ama e ele se entristece com situações que nos afastam dele, como o pecado, a desobediência, quando maltratamos o nosso semelhante, pessoas que foram feitas à imagem e semelhança de Deus. Pelo contrário, ele se entristece quando nós fazemos algo que o desagrada, quando nós fazemos algo que nos leva para longe de Deus, nos afasta de Deus, né? Como o pecado, como a desobediência, como atitudes, né, que ferem outras pessoas, que são nossos irmãos, né, nosso semelhante, que foi feita à imagem e semelhança de Deus, e Deus o ama também. Então, essas situações entristecem o coração de Deus. E como nós vemos na Bíblia, muitas vezes Deus toma atitudes drásticas, né, como no caso o dilúvio ou a destruição de algumas cidades, porque assim Deus viu que era necessário ser feito. Por isso é melhor mesmo nós permanecermos na presença de Deus, obedecendo seus mandamentos, ouvindo sua voz e fazendo a sua vontade. O pecado é a tristeza do coração de Deus. Deus se entristece com o pecado do homem. Olha, a ponto de dizer, né, me arrependi de ter feito o homem. Quanto isso é sério. Como será que está a nossa vida, né, diante de Deus? Lá em Efésios, no capítulo 4, verso 30, diz o seguinte: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura e indignação, e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Olha, isso é tão sério, né? Não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Então, possamos meditar nisso, né? Deus se entristeceu tanto a ponto de se arrepender de ter feito o homem, como diz na palavra de Deus. Porque isso, na verdade, era a forma dele expressar a sua tristeza diante da situação em que os homens estavam vivendo naquele momento. Portanto, não vamos entristecer o Espírito Santo de Deus. Vamos procurar viver uma vida que agrada ao Senhor. Muito bem, se você gostou desse vídeo, eu convido você a se inscrever no nosso canal. Também é importante você curtir, deixar seu comentário e compartilhar nas redes sociais para que outras pessoas também possam ser abençoadas com essa palavra. Deus o abençoe em nome de Jesus.